O, o tema de hoje, como foi dito, é momento atual, beco sem saída ou novo horizonte. Nós temos várias situações na nossa vida que nós nos vemos num beco sem saída, não é verdade? Tentem lembrar agora, sem precisar externar, mas lembrem situações em que vocês se viram num beco sem saída. Disse, olha, não tem jeito, deu errado, perdi, acabou-se. São muitas situações que nós temos como beco sem saída. E os becos sem saída existem, sim, é verdade. Eles são caracterizados por uma situação de total perda de esperança, total percepção de alguma possibilidade. E pior, a gente se vê totalmente imobilizado. Eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. Mas há situações que vocês vão também se recordar, que vocês achavam que era um beco sem saída e que não era capaz de dar solução, parecia mesmo o beco sem saída por excelência. E de repente, milagrosamente, alguma coisa aconteceu, alguma coisa mudou, algo se transformou e apareceu luz no fim do caminho. Apareceu luz no final do túnel. Tentem se lembrar também dessas situações. É muito interessante, eu estava fazendo esse experimento agora, enquanto as orações corriam, e eu vi assim uma sequência de coisas que eu dizia, nossa, acabou tudo. E de repente aparecia alguma coisa que transformava tudo e eu não entendia como. Normalmente essas situações em que aparentava ser um beco sem saída e que algo de repente de milagroso aconteceu, se vocês voltarem e olharem o processo em que o milagre aconteceu, vocês vão detectar certos sinais. Vocês vão ver que houve sim alguns sinais que mostravam isso vai mudar, mas a gente não acreditava. A gente achava que não, é impossível, porque eu estou tão prisioneira do beco sem saída, que eu acho que nada é possível que transforme coisíssima nenhuma. Mas se a gente volta e vê as situações em que houve uma mudança, houveram sinais. Muito bem, essa é a nossa experiência do cotidiano. Nós estamos vivendo uma situação agora, mundial, global, que se aparenta a um beco sem saída. As coisas só vão piorando. E a velocidade da piora é tamanha que eu não preciso nem descrevê-la. Vocês estão acompanhando pelos jornais, pelas redes sociais, por onde quer que seja. E nós estamos numa situação muito similar ao beco sem saída. Guardem isso também. Muito bem. Pensem agora na situação daquele rapaz que foi abandonado numa escalada a um pico de uma montanha no estado de São Paulo, no Paraná, desculpa. E foi esquecido pela colega. Né? Vocês lembram disso? Vocês devem ter visto isso em todos os lugares. A moça simplesmente abandonou o rapaz e aquilo era um beco sem saída. Ele foi se perdendo, até que ele mesmo relata que numa dada hora ele chegou numa cachoeira que tinha, 30 metros de altura. Não tinha mais como voltar. Ele falou, bom, agora eu me jogo. Ou acabou tudo, ou eu sobrevivo. E ele se lança
não sei como, consegue voltar a caminhar, mesmo com um pé que quebrou, e consegue chegar numa fazenda e acaba se salvando. Mas, ao mesmo tempo, ele não estava sozinho. Existia uma equipe de centenas de pessoas à procura dele. Mas o que foi que não o fez parar no lugar e dizer: ok, eu vou esperar aqui? Porque não havia uma voz que dissesse alguma coisa. Porque se passassem helicópteros e dissessem, com uma voz bem alta, né? Fulano, fica parado onde você está que a gente vai te encontrar. Mas não houve isso. Normalmente o salvamento não se faz dessa forma. Não há essa voz alta. As pessoas se entregam à busca e vão desesperadamente tentar uma solução para sair do beco sem saída. Mas outras vezes, estou pegando essa mesma situação de gente perdida, o perdido tem um foguete sinalizador, normalmente náufragos. Ele joga o foguete é visto e ele confia que alguém verá. E a partir daí, o salvamento se aproxima do náufrago. Então, se eu mando um sinal e esse sinal é visto, eu vou ter correspondência. Eu vou ter um atendimento. Muito bem. Voltemos à situação do mundo. Estamos emitindo algum sinal pedindo ajuda? Porque se nós estivermos emitindo um sinal pedindo ajuda, a equipe de socorro vai chegar. Concordam comigo? E quem é a equipe de socorro que nós estamos buscando para solucionar esse grande beco sem saída que se encontra o planeta Terra hoje? A equipe de salvamento é Deus e seus iluminados, seus escolhidos, para que cheguem até nós. Pelo menos aqueles que estão pedindo ajuda, porque tem a turma que está apostando no naufrágio, né? Tomara que afunde. Vamos fazer o máximo para desaparecer. Mas temos nós aqui reunidos nessa sala, que eu diria, estamos aqui exatamente porque acreditamos que se for enviado um sinal de emergência, de pedido de ajuda, esse sinal vai ser correspondido. Então eu acho que o texto que a Priscila leu, agora eu vou pedir que ela leia de novo. Eu falei que eu não ia escolher texto para você ler de novo hoje, mas o seu texto caiu feito uma luva. Cadê o texto dela? Traz de volta aqui, doutora Manigê. Porque há sinais que talvez nós não estejamos alertas e atentos para dizermos se há ou não há salvamento. Então eu pergunto agora, eu peço a reflexão de vocês, tá? Nós emitimos um sinal, essa sala toda aqui emitiu um sinal e pediu a Deus que venha a nosso socorro, porque o mundo vai mal. E ele mandou essa resposta que a Priscila vai ler. Vocês estão ouvindo essa resposta vindo aparentemente do além, e ela diz o que ela diz. Livrai-vos, ó roxinóis de Deus, dos espinhos e sarças, da desgraça e miséria, e alçai o vosso voo ao roseral de imperecível esplendor. Ó meus amigos que habitais no pó, apressai-vos a ir à vossa morada celestial. Anunciai a vós mesmos as novas jubilosas. Aquele que é o mais amado já veio. Ele se coroou com a glória da revelação de Deus e descerrou à face dos homens as portas de seu paraíso antigo. Regozijem-se todos os olhos e alegre-se todo o ouvido, pois agora é o tempo de contemplar sua beleza. Agora é o tempo próprio para escutar a voz. Proclamai a cada um que
que ama como nele. Eis que vosso bem-amado veio entre os homens, e aos mensageiros do monarca do amor, participai as novas. Eis que o adorado apareceu, ataviado na plenitude de sua glória. Ó amantes de sua beleza, transformai a angústia de vossa separação dele no júbilo de uma reunião eterna, e deixai a doçura de sua presença dissolver a amargura de vosso afastamento de sua corte. Se vocês estivessem perdidos e ouvissem essa voz dizer isso, vocês diriam: continuo no beco sem saída? Ou parece que tem algo que me diz, sim, a saída? E eu estou aqui oferecendo a saída a vocês. Quando eu digo que a saída está sendo oferecida, esse texto nos dá o caminho da solução. Estamos vivendo um mundo caótico, um mundo que aparenta estar no beco sem saída. Esse texto é de Bahá'u'lláh. O que Bahá'u'lláh nos diz? Livrai-vos dos espinhos e sarças da desgraça e miséria. O que são os espinhos e sarças da desgraça e miséria? É o nosso egoísmo, o nosso apego a desejos materiais, são os nossos preconceitos, são as nossas paixões por quimeras, por ilusões que nós achamos que são verdadeiras. Bahá'u'lláh nos diz muito claramente: livrem-se disso. Se vocês se livrarem disso, a ajuda está aqui. É como se a voz dissesse para o perdido na mata: olha para cima e acende o teu sinalizador. Eu te encontro. Livre-te disso. E aí ele fala: ó vós que habitais no pó, né, nesse mundo material, né? Anunciai a vós mesmos as novas jubilosas, aquele que é o mais amado já veio. Se aquele que é o mais amado já veio, eu vou achar que o mundo vai para o brejo? Que acabou tudo? Que não há mais solução? Que essa humanidade não tem jeito, ela sempre foi assim, sempre será assim, estamos vivendo coisas horríveis, horrorosas, horrendas. Mas ele está dizendo: olha, eu vim. Eu estou aqui entre vocês. Por que o desespero? Por que a descrença? Por que o desânimo? Olha o que ele fala: transformai a angústia de vossa separação dele no júbilo de uma reunião eterna. Porque a angústia que nós estamos vivendo hoje, Bahá'u'lláh diz em outros de seus escritos, é a crise máxima da irreligiosidade. Porque que nós vemos como religião hoje, infelizmente, totalmente se perdeu. Se nós chamarmos agora aqui a nossa presença nesse mundo, que Moisés, Abraão, Buda, Krishna, Jesus Cristo, Zoroastro, Buda, Krishna, Maomé, todos eles voltem e digam: o que você vê é o que você pregou, ele vai dizer: não é nada disso. Não foi isso que eu coloquei para vocês. E vocês chamam isso de religião? Religação? Isso não está religando nada. Então nós precisamos de uma renovação. Quando Bahá'u'lláh diz que isso é a crise da irreligiosidade, significa que nós estamos vivendo um momento das nossas piores fantasias do que é o divino. Onde mata-se em nome de Deus, onde divide-se em nome de Deus, onde separa-se em nome de Deus. E onde prega-se uma religiosidade que é absolutamente contrária aos preceitos daquele que aquele grupo diz que segue. É impressionante isso.
Isso não é prerrogativa de nenhum grupo religioso em especial. Todos estão, infelizmente, nesse terreno em que parecem pessoas cegas tateando encontrar algo, porque não encontram. Claro que há luminares em cada uma dessas religiões que eu mencionei. Claro que há luminares esclarecidos no Islã, no cristianismo, no budismo, no hinduísmo, etc., que dizem, olha, atenção, estamos indo para o lado errado. Mas esse é o beco sem saída que nós nos encontramos. O mundo se encontra no beco sem saída porque ele elegeu como seus guias, seus orientadores, aqueles que pregam o afastamento daquilo que é a nossa essência, que é afastar-se daquilo que é o nosso espírito. Então, nós entregamos o mundo a médicos, entre aspas, totalmente incapazes, que não são capazes de dizer qual é a doença que a humanidade tem. E Baha'u'lláh diz em outros de seus escritos que o médico divino tem o seu dedo no pulso da humanidade. Ele sabe o que está acontecendo. Nós temos que nos voltar ao médico divino, não aos médicos que buscam apresentar uma solução na dimensão materialista, né? E que não nos leva a lugar algum. Porque se vocês olharem, a economia, o sistema econômico está rompendo e corrompido, não preciso nem dizer nada, de crises do Master, etc, 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 que são instrumentos de alcançar o desejo e o interesse de grupos específicos. A política, não precisamos dizer mais nada. Sistema político totalmente perdido nessa quimera que é o partidarismo. Agora ganhou o grupo A, agora sim vocês vão ver que tudo vai mudar. Aí agora o A não serviu, é o grupo B. Não, é porque o grupo B também não entendia, vamos eleger o grupo C, e a gente fica nessa rotatividade que não consegue chegar a lugar nenhum. Tá? Agora o Chile foi para a direita. Portugal conseguiu o socialismo. Eu pergunto, qual dos dois vai encontrar solução? Nenhum dos dois encontra solução. A questão não é mais um embate entre linhas ideológicas. É que nenhum sistema partidarista é capaz de dar solução aos grandes problemas da humanidade. Então o sistema econômico está ruído, o sistema político está ruído, o sistema educacional está ruído. Por que eu digo isso? Não foi uma das maiores nações em educação que destruiu dezenas de milhões de vidas na Segunda Guerra Mundial? Quem era a Alemanha? Essa educação valeu do quê? Então, os sistemas estão todos perdidos e nós precisamos de uma renovação, de uma mudança. Mas aí vocês vão dizer, tudo bem, eu até acredito nisso tudo, mas eu não sou ninguém na fila do pão. Quem sou eu? Eu não sou educadora, eu não sou educador, eu não sou político, eu não sou economista. Eu não tenho o que fazer. Você quer que eu mude como? Aí eu faço uma pergunta para cada uma e cada um de vocês. Em quem vocês estão apostando? Em que lado nós estamos apostando? Nós estamos apostando no lado da construção ou no lado da destruição? Todo mundo aqui vai dizer, não, eu estou colocando minhas fichas e todo o meu empenho na construção. Aí eu digo, E quando a gente se alinha com as forças do consumismo, nós estamos apostando em quem? Construção? Eu sou obrigado a dizer que eu lembro de uma neta minha que fala assim, vovô, eu preciso daquela coisa para você comprar para mim.
em Nova York. Eu preciso. Eu falei, o que você precisa? Eu falei, não, vovô, eu preciso. A bichinha tem 10 anos de idade, já está totalmente doutrinada no consumismo. Somos nós. Eu preciso dessa roupa, eu preciso desse sapato, eu preciso desse brinco, eu preciso daquela bolsa, eu preciso. Em quem nós estamos apostando quando nós nos tornamos vítimas? Tudo bem, não algozes do consumismo, mas vítimas do consumismo. Agora, se eu digo, eu quero ajudar a servir, eu quero ajudar a cooperar, eu quero ajudar que as pessoas que estão à minha volta cresçam e possam mostrar o que elas têm de melhor, eu digo, aí você está apostando na construção, não na destruição. Eu só trago esses 2 exemplos, não vou passar a noite inteira aqui metendo o dedo na ferida e dizendo, tá vendo, você está do lado da destruição. Mas a gente está do lado da destruição. Kate, me dá um recibo só de fisioterapia. Eu só com recibo seu de R$1.000, eu deixo de pagar 5.000 de imposto de renda. Você pode me dar um recibo? Mas não é o que a gente pensa? Só um recibinho. E que mal faz para você um recibo de R$1.000? Você me dá um recibo de 1.000? Para você não vai pagar mais imposto? Mas eu estou jogando de que lado quando eu faço isso? Tá, você não quer me dar? Eu vou pedir para a Ana Paula, porque também posso. E aí eu vou procurando quem é que vai dizer que, tá bom, eu dou um recibo para você. Nós temos 1000 exemplos para dizermos quando a gente está inocentemente fazendo campanha pela destruição. Pensem, depois se autoavaliem. Mas nós também podemos fazer uma autoavaliação se nós queremos participar do processo de construção. Onde eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Olha só essa última coisa que eu falei do processo de construção de ajudar. Como eu posso ajudar pessoas a poderem revelar o seu potencial? O seu verdadeiro potencial espiritual, a verdadeira força que eles têm dentro de si, que não conhecem, que desconhecem isso. Cada um de nós aqui pode fazer isso. Para que a gente faça isso, e a gente confie que esse texto que Priscila leu para a gente é o chamado que diz, estou aqui. Bahá'u'lláh disse isso há quase 2 séculos atrás, a grosso modo. Né? E dizendo, olha, a solução primeira para sair desse beco, para sair dessa floresta onde vocês estão perdidos, né? E não conseguem encontrar a mão que diz, vem cá, estou aqui para ajudar. É nos unirmos. Bahá'u'lláh colocou como princípio essencial que haja a unidade da humanidade. É muito bonito, né? Unidade da humanidade, vamos todo mundo, né? Poder se unir, que coisa linda. Mas isso tem um significado muito profundo em termos da nossa ação verdadeira, da nossa ação do cotidiano, porque quando eu digo que eu acredito na unidade, é porque eu acredito que eu preciso colocar a minha capacidade a serviço do bem do outro. Porque é isso que o corpo humano faz, não é? Todo o corpo, ele mantém a sua unidade, nenhuma parte do corpo se coloca em confronto, ou em divergência, ou em conflito com outra parte. E todas tendem a ajudar umas às outras para que todo o corpo possa crescer. O que eu estou fazendo para o corpo crescer? Então isso também é uma coisa que eu preciso ponderar, né? Então eu preciso trabalhar por essa união, eu preciso trabalhar pela preocupação com o outro, né?
A outra coisa que eu posso fazer, e que nós estamos deixando nos levar muito facilmente hoje, principalmente com as redes sociais, é aumentar o meu nível. As redes sociais, elas aumentam o meu nível de rancor, de raiva, de insatisfação, de acusação de que está tudo errado. Como é que eu posso usar redes sociais, por exemplo, para dizer que há solução também? Eu raramente recebo, mas tem uma amiga que me manda de uma conta no Instagram que se chama Coisas que dão certo, coisas que estão dando certo. Você olha para aquilo e fala assim, puxa, esse mundo até que é bom, tem muita coisa dando certo. A tendência nossa é olhar para o que está dando errado. E a rede social vai aumentando isso, aumentando, a gente vai entrando nessa angústia de que tem muita coisa errada. Mas eu não consigo ver, eu pergunto para vocês, quantas vezes vocês conseguem ver em rede social aquilo que está dando certo? Então falta na gente também essa coisa de podermos nos interligar, não estou falando mais em rede social, mas nos interligarmos em comunidade e dizemos, olha quanta coisa legal pode dar certo. Olha quanta gente pode ser diferente. Né? Eu trago um exemplo, muito para o lado Bahá'í, me perdoem, mas como estamos numa reunião onde está buscando apresentar à luz dos ensinamentos Bahá'ís as ideias, bom, vai aqui uma puxada da brasa para a sardinha da comunidade Bahá'í. A comunidade Bahá'í em todo o Brasil, em todo o mundo, né, na época de férias, realiza colônias de férias. Né? Acabaram de acontecer várias colônias de férias para crianças, jovens, pré-jovens, né, adolescentes, aqui no Distrito Federal. Se vocês verem as manifestações que mães que não têm o menor conhecimento do que é religião Bahá'í, nada disso, tá? Mas simplesmente dizem, olha, o que vocês estão fazendo está mudando a vida da minha família. E o que era que a gente estava fazendo que muda a vida da família? É reunir os jovens e crianças e falar coisas e demonstrar coisas, e estimular coisas que são transformadoras. E que mostram a capacidade dessas crianças, desses jovens, de serem mobilizadores e transformadores planetários. Isso é aquele sinalizador que eu jogo para cima e digo, olha, estamos fazendo alguma coisa, viu? E qual é a resposta que Bahá'u'lláh nos dá? Essa beleza desse texto que foi lido pela Priscila, que nos diz, olha, tenham confiança, porque se vocês fizerem do jeito que eu estou recomendando, né? E o que Bahá'u'lláh recomenda? Afastem-se dessa realidade material, do apego à realidade material. A realidade material, nós vivemos nela. Nós precisamos de roupa, precisamos de calçado, precisamos de tudo isso, precisamos ir trabalhar, precisamos comer, precisamos descansar, precisamos de lazer, precisamos de alegria, precisamos de festa, precisamos de cultura, precisamos ir ao cinema, precisamos refletir, precisamos comprar livro, comprar música no Spotify, sei lá, precisamos de tudo isso que está aqui, né? Mas nós precisamos viver nisso sem apego, sem estarmos apegados a isso. Porque essa não é a razão da nossa existência. Bahá'u'lláh, em um de seus escritos, os 7 Vases, ele fala, estou parafraseando, sábio é aquele que no mar se acha seco, que no fogo esfria. No mar eu estou seco, como é que é possível? Se eu entrei no mar, eu vou me molhar todo. Mas Bahá'u'lláh diz, não, você pode estar no mar, mas não se deixar contaminar pelo mar. Você pode estar no fogo, mas você esfria, você está tranquilo. Claro, é uma metáfora, né? Mas essa metáfora tem muito significado. Então eu posso viver nesse mundo, eu posso usufruir. Bahá'u'lláh diz que tudo que há nesse mundo é para o nosso usufruto. Foi criado para
para nossa alegria e nosso prazer. Mas se eu me apego a isso, aí é diferente. Quando eu me apego a isso, são aqueles espinhos e sarças da desgraça desse mundo de pó. Aí é que se torna ruim, porque eu me apeguei. E quando eu me apego, eu entro no beco sem saída. Eu não consigo perceber onde está o horizonte. O beco sem saída não foi, digamos, divinamente construído. Quem construiu esse beco sem saída? Nós mesmos, humanidade. Não foram alienígenas que vieram para cá e que fizeram com que nós, forçosamente, fizéssemos o que estamos fazendo. E eu digo nós todos, porque nós todos temos uma participação em algum lugar dessa história. Então precisamos olhar para cima, precisamos ouvir esse chamado, dizer, ok, como eu vou agir de acordo com esse chamado? Como eu vou fazer pequenas ações que possam ser transformadoras? Está no nosso alcance. Olha quão transformador é para quem participou dessa colônia de férias e pôde ajudar a fazer um pouquinho que fosse, fazer com que uma mãe diga, isso mudou a minha família. Opa! Quantas famílias mudaram por causa disso? Quantas pessoas eu posso ajudar com isso? Então esse é o chamado e o convite que a comunidade Bahá'í faz, né? Não nos deixarmos levar pela aparência do beco sem saída. Ele é aparente, porque é o beco sem saída de acordo com a minha percepção de quem ainda não confia no sinalizador que soltou para cima. E ouvir a voz do helicóptero que diz, ok, eu te vi, eu estou percebendo você. Eu ouvi a voz de Deus que diz, eu estou lhe percebendo, eu estou lhe vendo. E a partir disso, ganhar a confiança e dizer, ok, bora trabalhar para transformar. Isso está ao alcance de todas nós, de todos nós. É isso.